criar um programa de rádio, podcast? Fale com a nossa equipe e venha realizar o seu sonho aqui. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. Rádio e podcast. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês em casa? É um prazer, uma satisfação, mais um Descomplicando com Elas. E hoje, nosso 22º programa, eu sempre digo e agradeço a Deus por estar engatinhando. E vocês não sabem o quanto eu aprendo diariamente, semanalmente, aqui, com essas convidadas, com essas histórias. Histórias que emocionam, histórias que trazem amparo, acolhimento, calor para o nosso coração. E eu aprendo todas as vezes quando eu trago pessoas que também dividem a história de vida para que vocês possam, aí em casa, ter a certeza de que nós podemos tudo. Se a gente quer, decide e tem a atitude de fazer, nós conseguimos nos superar e superar todas as expectativas de uma sociedade. Então, é com muito, muito, muito prazer e muita alegria que eu trouxe essa convidada. Eu já vou falar um pouquinho dela. Ela é uma menina linda. Me emociona de ver ela dançando, porque ela me inspira. É muito bonito e eu amo música, eu amo dança e isso tem muito a ver com a nossa personalidade. E eu acho que a música, eu já trouxe um poeta aqui, o poeta disse que a poesia o curou. O Tacílio Monteiro deu esse depoimento lindo e eu acho que a dança inclui, a dança também cura. Então, daqui a pouco eu revelo o nome dessa gatérrima que está aqui com a gente. Mas antes eu queria fazer um agradecimento. Nós tivemos o nosso encontro no dia 27 de setembro e foi realmente um sucesso. As meninas do Mulheres que Inspiram Negócios, elas puderam fazer uma grande projeção de negócios, uma grande rede de network, e uma delas foi muito abençoada dentro do nosso encontro pelo nosso querido Clodoaldo Araújo. E ele esteve lá para prestigiar o nosso encontro e ele ofereceu para ela, adivinhe, uma mentoria que mais ou menos por baixo eu dei uma estudadinha, R$50 mil. E para vocês acompanharem a história dessa querida Ana, que é dona da Maná, maçaria artesanal, e toda a trajetória que ela terá agora aos cuidados do Clodoaldo Araújo, que é aquele milionário que ganhou, junto com o Justus, o programa Aprendiz. Então, ele vai passar muito conhecimento para ela. Fiquem de olho para vocês verem como é possível a gente evoluir. Nascemos, sim, seres humanos, mas a gente precisa trabalhar todos os dias para tornarmos seres humanos melhores, competentes, mais equilibrados. E é por isso que eu peço para você compartilhar esse link, curtir. Agradeço já a Rádio Is Podcast, que abriu essa porta para eu poder levar um pouquinho de tratamento, de cura emocional para você que está em casa. Então, é realmente um prazer estar nessa equipe. Nós estamos aqui agora com o Wesley, fazendo parte da nossa equipe técnica. Muito obrigado, Wesley. Obrigada a todos vocês da Rádio Is, tá? É de gratidão mesmo por abrirem essas portas para que a gente leve um pouquinho de coisa bonita. E falando em coisa bonita, espetacular, porque é assim que eu a vejo, um sorriso cativante, uma fala que te prende. A gente até perdeu um pouquinho a hora, porque estávamos aqui crochetando. Apresento para vocês a nossa querida Júlia Del Bianco, a bailarina, a fashion, a linda que dança lindamente. Seja bem-vinda, Júlia. Obrigada. Demorou, mas chegou o nosso dia. Tivemos uns contratempos, mas conseguimos marcar. Que bom, seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu queria te acolher num programa que acolhe mulheres. E essas mulheres, elas vêm de diversas faixas, de faixa etária,
família, com várias dificuldades, com várias histórias de vida. E uma delas, hoje, a gente vai falar um pouquinho que é a superação. Nós, que representamos a classe plus size, podemos ser felizes e ter uma carreira dentro do que a gente gosta. Sim. Falei tudo agora, né? Falou. Isso mesmo. Então, agora eu te passo a palavra para se apresentar e falar assim um pouquinho de quem é a Júlia, que no palco encanta e dança, parecendo uma pena. E aquilo, minha memória vagueia. A mãe dela tá aqui, ó, tá olhando apaixonada pela filha. Porque eu não falo isso porque eu estou diante dela, porque eu já falei por trás das câmeras, porque realmente ela realiza os meus sonhos de um dia ter podido dançar. Só que eu não segui, mas ela tá lá para mostrar para você que você pode. Vamos lá, Júlia, fale um pouquinho de quem é a Júlia por detrás, abaixo do palco, na vida comum. Na vida comum. Eu não consigo identificar quando a dança entrou na minha vida exatamente. Eu comecei a dançar com 3 anos em escolinha infantil e com 6 numa escolinha especializada, né? Numa academia de dança. Mas antes disso, eu sempre quis ser a bailarina. Eu já nem falava, eu queria ser bailarina. Eu não sei se foi TV Cultura, que a gente assistia muito, alguma referência do tipo. Mas a dança eu sempre dancei, sempre quis dançar. E não era uma coisa assim que tinha alguém na minha família que me incentivasse. Era seu. Era meu. Intrínseco. Era meu. Então, eu não separo muito o que é vida e o que é dança. É tudo junto. É tudo junto pra mim. A Júlia dança. É uma bailarina. É dança. E primeiro eu dançava praticamente só balé. Fiz outras coisas novas, mas a maioria era balé de repertório, mais clássico possível, né? Dancei variações, padedê, que são em casal, dancei solos, fui para concurso, fiz bastante coisas. Sou formada em dança pela Unicamp, em bacharel e licenciatura. Fui dar aula, dei aula em ensino formal, não formal, dei aula aqui em Limeira, na INSEE, Escola Municipal de Cultura e Artes, em academia particular, dei aula Campinas, Sumaré, no Matão, Valinhos, olha, dei aula em um monte de lugares. Em vários lugares. E seria uma história muito linda, né? Se eu tivesse o corpo que o balé pedia. Exigia. E hoje eu olho as minhas fotos, os meus vídeos, e eu não acho que eu era uma pessoa gorda. Mas para a época, eu era considerada uma pessoa gorda. Nos 90, 2000, né? Vou fazer 36 anos agora no final do mês. Tem 35, Começou com 3, viu, gente? Começou com 3. Por isso que ela tem essa carinha de 20. Começou nova, né, mãe? A carreira, então... A idade condena, porque 30 anos e dançando como você dança. Sim. É muito treino. Eu comecei nas pontas com 11 anos. Então, aí são... uns 20... Eu te vi dançar numa visão, num ângulo assim bem privilegiado, no encontro de mulheres, no encontro na escola das mulheres. E eu estava ali na frente e ouvi, dava vontade de pegar na sua coxa, porque é uma coxa, é uma panturrilha, né? Eu falava assim, meu Deus, eu tenho vontade de ali fazer assim. Eu tenho uma história muito engraçada com isso, porque quando eu estava na 7ª série, porque as pessoas associam muito balé à criança, mas se a gente for pensar, quem dança nas companhias são adultas. São adultas. E as histórias do balé são histórias muito adultas, né? Por isso que, às vezes, dependendo do personagem, não é legal você colocar criança. Mas eu lembro que eu tava na 7ª série e os meninos começaram a zoar. Ah, você faz balé, isso é coisa de criança. Eu fiquei olhando pra cara deles, assim, tal. Aí, depois de uns dias, eles ficaram olhando pra minha perna, ficaram olhando e falaram assim... Nossa... A sua panturrilha é maior que a minha, que joga futebol. Eu falei, pois é, né? Coisa de adulto, né? Treino de adulto. Porque é difícil. O treino é difícil. Ele compromete, mas ele te dá, mas ele também compromete uma parte da sua vida. Eu já ouvi falar, nunca vi, mas já ouvi falar que o pé da bailarina ele é muito feio, deformado. Então, não obrigatoriamente. Existem alguns mitos em relação a isso, assim. É lógico que se você está numa intensidade de ensaio muito alta,
você acaba se machucando. Igual um jogador de futebol. Ele se machuca eventualmente num jogo, num treino e tal. Mas se você machuca muito, isso não é sustentável. Isso está acontecendo alguma coisa que está errada. Antigamente, a gente não tinha tecnologia, eu me machucava muito mais. Agora, eu nem sei qual foi a última vez que eu tive bolha dançando. Porque as sapatilhas são mais tecnológicas, elas têm coisas... Você vai aprendendo truques. Eu vou usar a palavra truques, mas é assim. Tem um pontinho que dá bolha, que você sente no seu pé. Você vai lá e coloca uma proteção. Você troca, a gente usa uma ponteira, que é uma coisa de silicone, para proteger os dedos. Você usa tal, você usa outra, você faz isso, você faz aquilo, você amassa aqui, você bate com o martelo. Tem várias coisas que podem ser feitas. E isso é mais sustentável. Porque eu acho que não é sustentável você ficar se machucando toda hora. Né? Na verdade, você não vai tá dando o seu melhor. Eu penso assim, se você sempre tá se lesionando, se você sempre tá se machucando, não tá certo. Você tem que fazer uma coisa, ok, você se machucar e se lesionar de vez em quando. Faz parte. É igual academia. É igual academia. É normal você ir sentir uma dorzinha quando você sai. Uma dorzinha de trabalho. Mas aquela dor que você não consegue andar, que você não consegue levantar o braço... Pra mim, isso não é certo. Porque tem que ser uma coisa que, trabalhei, tô sentindo, deu uma pegadinha, assim, mas tô vivendo. Porque se você não tá... significa que você passou do seu limite. Isso, ao longo do tempo, você não vai conseguir manter, né? É verdade. Eu falo muito por experiência própria. Eu sempre gostei de dançar. Na infância, não fui incentivada. Talvez não tenha tido, assim, a cabeça privilegiada que você teve de não desistir. E acabei não indo atrás e fui procurando outros prazeres. Graças a Deus encontrei. E aí, quando adulta, já podendo escolher o que eu gostava de esporte ou de terapia. Eu falo que a dança terapia, porque eu amo dançar. Aí eu procurei zumba. E aí eu não tinha o preparo que uma profissional que vem de pequenininha, aprendendo, tinha. E aí o joelho não suporta. Que daí, desculpa fazer essa crítica, mas eu também acho que é um pouco descuido. Mas eu acho que não é só descuido seu, eu acho que é um pouco do descuido de quem estava te passando. Porque quem é o professor, quem está te guiando, te orientando, ele tem que ter uma noção de falar... Oi, tudo bem? Você está começando agora? Vai no seu tempo. Não precisa acompanhar. Se tiver muito difícil, fica fazendo fica fazendo pequenininho, vai no cantinho, não tem problema. Você vai melhorando ao longo do tempo. É assim. Eu sempre falo isso para minhas alunas. Mas tem os professores, os instrutores que querem que a aluna já... Né? Eles querem a aluna pronta, eles não querem... Ou no meu caso, eu não seria aluna pronta. Eu seria uma assim, que não vai dar em nada. Então, eu vi esse descaso. E, inclusive, eu quero te parabenizar a todas as professoras, porque ela realmente mostra que, além de bailarina, é uma educadora. Porque se ela cuida dessa parte toda emocional, toda comportamental e física... É uma professora nata, que não está preocupada só com o resultado, né? Sim, eu sempre falo que a parte de eu ser influenciadora é de eu ser educadora. De eu estar educando sobre gordofobia, sobre as pressões estéticas, sobre as coisas que atravessam o nosso corpo, né? Porque foi isso que você falou. Eu acho que eu sempre fui muito teimosa. Né? E insistente, porque acho que a dança pra mim era uma coisa tão assim, que nem você falou, intrínseca na minha vida, que não era uma opção desistir. Sempre que eu falava assim, não vou fazer mais, vou passando tal coisa que eu já assumi, eu vou parar. Aí acontecia alguma coisa que falava assim, não, você tem que continuar. E daí, eu não entendia tudo o que acontecia, né? E eu fui passando um processo que eu fui me fechando. Eu sou um pouco tímida ainda, eu trabalho, né? A gente trabalha. São técnicas dependendo do contexto, eu ainda fico um pouco tímida. Mas eu fui me fechando de uma maneira que não era muito eu. E por causa disso, os meus sonhos foram sendo minados. Porque, gordo não pode fazer aquilo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode usar tal roupa, não pode... E que daí eu fui parando de fazer. Então, eu não me ousava nem sonhar. Eu não me ousava nem sonhar fazer as coisas. E era sempre isso, sempre uma culpabilização. Como se eu fosse fracassada, como se eu fosse preguiçosa, como nunca fosse o suficiente. A gente estava comentando antes de começar. Sobre a alimentação. Sobre a alimentação. Eu sou técnico em nutrição.
Fiz no Trajano. Minha mãe sempre teve uma alimentação, assim, pra gente extremamente balanceada, mais natural. Salada, legume. A gente come muito pouco processado. Sempre foi assim, não é que sempre foi assim. Aí eu fui fazer regime, lógico que tinha aquelas coisas restritivas, fiz coisas que eu nem gosto de falar, por que eu fiz, porque pode dar ideia para quem estiver, né, nesse lugar. Mas, porque o pensamento dos meus pais, da minha mãe, era assim, você quer dançar, para você dançar, você tem que emagrecer. Então, a gente logo cedo foi procurar isso, foi procurar ajuda, né? E que dava uma coisa restritiva. Agora, você imagina para uma adolescente que treinava no mínimo 2 horas por dia, de segunda a sábado, com uma dieta extremamente restritiva. Isso quando eu não ia mais ensaiar, isso quando não tinha coisa extra. Não dava, né? Não dava, não ia. O corpo pedia. Então, sempre acontecia alguma coisa. Me machucava, ficava doente, acontecia alguma coisa desse tipo. Então, eu fui chegando perto dos 30, eu fui pensando isso, do sustentável que eu falei. Eu falei assim, gente, não tá certo isso. Aí, eu vi a menina lá, a magra, que, né... Tinha uma pessoa... Come tudo errado. Né? Tinha uma pessoa que não comia nem orégano. De verde, não comia salada, nada de verde. Eu comia tal, e eu falava assim, gente, por que ela é a certa e eu sou a errada? A pessoa não tem nem fôlego para sair do palco, não consegue. E eu que sou errada. Daí começou, sabe, a me incomodar, isso. Daí que começou o movimento Body Positive, que hoje eu tenho algumas questões com isso, né? Você pode explicar um pouquinho? O que é Body Positive? Ele é um olhar para o corpo mais positivo. Como se a gente olhasse não desmerecendo, aceitando todas as coisas. É que isso também virou uma coisa comercial. Sim. Né? Mas você fez inclusive para sobrevivência. Foi um passo, eu acho que foi um passo para eu entender o que era gordofobia. Porque nem todo mundo que é body positive gordofóbico. Às vezes a pessoa também é gordofóbica. Porque é do tipo assim, tudo bem, a gente pode ter umas gordurinhas, mas gordo não. Né? E começa pela palavra, gordo. Para mim, gordo não é palavrão. Para mim, gordo não significa feio, não é xingamento, não é preguiçosa, feia, burra, nada disso. Né? Porque a gente fala plus size, porque eu sei que tem pessoas que têm problemas com isso, mas plus size é a roupa. Plus size é a roupa. Mid size é a roupa, né? É gordo. Certo, é gordo. Somos gordas. Isso não te dói? Não. Nem a mim. Não. E olha que eu já lutei muito com peso. Sei que doía antigamente, mas depois que eu fui entender que é uma característica física. E não me faz ser menos do que ninguém. E pode conquistar muito mais coisas. Porque exatamente. Eu vejo você nas fotos, inclusive de lingerie, eu fico pensando, meu Deus, como a autoestima da gente se eleva a cada ano que a gente amadurece. Sim. Porque eu lembro, quando eu era mais magra, não gorda assim, eu era mais magra, eu ia na piscina, na praia, eu colocava uma canga, uma camiseta por cima, porque eu via os corpos, nada era parecido com o meu, eu escondia. Hoje, se pudesse, iria até sem biquíni, para não ter marquinha. E sem nenhuma vulgaridade, simplesmente porque é meu corpo. É meu corpo. Aí entra uma questão importante, que é da representatividade. A gente cresceu sem ter referências. A gente cresceu com capricho, colocando a Fernanda Souza na capa, falando assim que... eu adoro ser gordinha. E a menina tinha um pouco de curvas, somente. Ela não era assim... gorda. Né? A gente via aqueles body shaming. Body shaming é você fazer uma... comparação. O shaming é de ofender, de fazer vergonha, isso. É de você envergonhar o outro através do corpo. Então, a gente via isso, às vezes, com astros de Hollywood, que saíam em revista, coisa assim, que você olha de hoje em dia e fala assim, meu Deus, aonde que essa daí tava gorda, gente? Porque ela era muito, né? Porque eu não sei se eu terminei de falar, mas anos 90, 2000, era aquele heroin chic, que é o extremamente magro. Extremamente magro, que era
A época moda da época. dos de usuários de droga, na verdade, né? Que ficavam assim, Cadavérico. cadavéricos, né? E isso era bonito, isso era considerado bonito. Então, para quem tinha um corpo normal, isso era Tava fora do padrão. Mas isso era considerado saudável. Mesmo que a gente sabia que nem sempre era. Existem pessoas que sim, existem pessoas que não. E a gente sabe que um pouco da anorexia, ela veio a partir desse corpo idealizado, Sim, né? sim. Por uma sociedade, por uma distúrbios moda. de imagem e os transtornos de imagem, né? Hoje a gente pode se considerar feliz, né? Sim, sim. É que aí, Alexandra, tem uma questão muito profunda de gordofobia, de machismo também. Porque, assim, as mulheres conseguiram uma liberdade financeira, não precisam mais de homens para fazer as coisas, para Prover. viajar, para ter conta em banco, para votar, porque antes disso a gente não podia nada, né? Lógico que existem os feministas radicais, mas o feminismo, ele deu a gente liberdade. De ser Ainda mulher. não deu igualdade 100%, a gente sabe disso. Uhum. A gente não pode andar na rua tranquilamente igual um homem faria. Mas a gente ainda está lutando. Mas uma das coisas que prendeu a gente, que faz a gente, que tem um controle hoje em dia do nosso corpo, do nosso Ainda corpo. é estética. Ainda é estética. Antigamente as roupas eram roupas que eram difíceis para uma pessoa sair correndo, para uma mulher sair correndo. Tinha salto, tinha barbatana, tinha coisa. Hoje em dia a gente tem uma liberdade, mas a gente tem que ser magra, a gente tem que estar maquiada, a gente tem que fazer procedimento estético, a gente não pode envelhecer, a gente tem que fazer cabelo, tem que fazer unha, tem que fazer cirurgia, lipo, não sei o que lá. As mulheres gastam dinheiro com isso. Homens gastam dinheiro com o quê? Curtindo. Com investimentos, curtindo, Viajando, comprando passeando. posses, fazendo, né, coisas para a vida. Então, isso é um controle da mulher. A gente gasta muito dinheiro com isso também. Ainda estamos presas. Ainda estamos presas de certa forma. Não que eu tô falando que, vamos deixar tudo. Não, eu tem gosto, que eu tô cuidar, maquiagem. né? A gente também. Sim. Mas a gente tem que entender que o nosso valor não está nisso, não está só na nossa imagem, não está só no que a gente passa. A gente tem muito mais. Se você eventualmente não fizer a unha, não é isso que vai você ser considerada feia e tudo mais. A Ana Paula Padrão falou há uns 3 meses atrás, você viu? Eu já vi uma palestra Sobre dela, a é incrível. escravidão que a gente tem. Ela tinha que cortar o cabelo para colocar aqueles ternos bem masculinizados. Porque se ela fosse feminina, ela não seria levada a séria. Respeitada. Não ia ser respeitada. E é a escravidão do filtro. Porque hoje a gente coloca filtro Sim. até para fazer no café. Sim, existe um transtorno que a pessoa já não se reconhece no espelho. Ela Porque só ela se só se reconhece vê no no filtro, filtro. que afina o nariz, faz isso, faz aquilo, tal, tal. A hora que Isso ela é se vê grave, num né? espelho, ela não se Isso é grave, reconhece. Júlia. É bem... E é por isso que eu São quis... transtornos de imagem, né? Que leva, na minha opinião, a anorexia, Depressão. bulimia, depressão. Tem Suicídio. outros transtornos alimentares, que é a ortorexia. Ortorexia é aquela pessoa que come extremamente certo. Depois... Sabe? Escondido. Frango, batata... Não. Essa é a frango, batata doce, brócolis, almoço, jantar, sabe? E daí ela come um brigadeiro, ela vai pra academia, corre. Ela é extremamente regrada. É aquela pessoa que vai na festa e vai levar a marmitinha dela. Nossa, uhul! Mas ela não come nada além disso. E isso começa a virar uma paranoia, ela não consegue Se socializar. Isso também é um distúrbio alimentar. E tem a vigorexia, que dá um pouquinho mais em homens, que são pessoas que, quando quer bombar cada vez mais, ele se enxerga magro, pequeno, Magro e ele é não, enorme, pequeno, e né? ele quer cada vez mais. Isso também é considerado um transtorno alimentar. Então, quantos outros transtornos alimentares não existem? Já apareceram antes. Sim, Depois... e a gente também pensa em anorexia em pessoa extremamente magra. Mas dependendo do processo, pode vir com pessoas gordas Gordinhas também. é verdade. E também é bem complicado, né? É a aceitação. Sim. Na verdade, eu até quero agradecer aqui, a gente, né,
pedindo a participação. Nós estamos aqui, o programa foi feito para você que está em casa. Participem, perguntem, ela tem muito conteúdo. Ela é uma educadora, ela é uma formadora de opiniões antes mesmo de ser uma influenciadora. Então, ela já fazia a cabecinha das aluninhas, a criação de valores. E isso foi uma das coisas que melhorou a minha autoestima, de eu ver como que eu ser fora do padrão e tá dando aula para as alunas e eu ter um olhar para as alunas, não daquele olhar do balé que é a principal, eu só vou olhar para ela e olhar todo mundo como igual. Que legal. Como isso que mudou a vida de muitas alunas, de dar autoestima para elas. E foi uma das coisas que eu pensei, nossa, acho que talvez eu possa melhorar a minha também. É verdade, me ver como qualquer uma. Ou até melhor, né? Porque hoje você representa as mulheres gordas e tá tudo certo, é sobre isso. E eu acho que eu não me vejo melhor do que ninguém. Eu me vejo como lutando pelo meu espaço, que eu sou válida tão quanto as outras pessoas. Magras. Isso é muito bacana. Quando eu insisti muito para que você viesse, porque, gente, ela tem uma agenda que eu não sei como ela dá conta. Nem de verdade. Não é, mãe? Nem eu. Olha, realmente, eu não sei. Você liga, ela tá no trânsito. Você liga, ela tá no aeroporto. Daqui 10 minutos você liga, ela já chegou na outra cidade. E aí é sempre poucas conversas e muito trabalho. E você só vê o resultado na internet. Eu falei, e eu só posto depois que acontece. Nunca porque as coisas que às vezes não foi divulgada, não saiu, eu não posto nada. Eu só posto um spoilerzinho. É um hábito seu? É um hábito, só depois que já tá... Por que você criou esse hábito? Eu acho que quando a gente comemora as coisas antes de realmente estar concretizado, às vezes pode ser que elas não dão certo, né? Então, é só depois, por exemplo, eu saí na Glamour Brasil, né? Na revista. Eu dei entrevista no começo de agosto. Eu postei, a foto da câmera, do ao contrário. Tem uma foto aí? Manda pra mim o arquivo que a gente já manda ali pro Wesley. Tem que procurar. Daí, fiz bastidores, fiz todas as coisas, mas eu só postei depois que a revista saiu. É assim, sempre depois. Mas isso é da sua personalidade, nada tem a ver. Sim, é um cuidado que você tem com você mesma. Sim. Sua imagem é muito importante, ela precisa mesmo ser preservada. Sim. Quando a gente trabalha com educação infantil, seja balé, dança, natação, todo o nosso cuidado é realmente no embasamento do que você está dando de conteúdo para aquela criança levar para a vida adulta. Sim. Então, é o que eu sempre falo. Tem amigas que bebem uma cervejinha, a gente senta na pizzaria, vai tirar foto. Eu também estou com meu copo, às vezes, de vinho, às vezes um copo de cerveja. Eu sempre falo, foto minha nunca sai com bebida Se eu tô num contexto final de semana, numa coisa assim... Você até mais um ou outro eu posto. Mas, assim, eu dou uma evitada em algumas coisas. Acho que uma cervejinha, uma coisa assim, nem tanto, né? Mas tem algumas coisas que eu não posto por causa disso mesmo. Eu sou uma... referência. Muitas das crianças, elas acompanham pelo celular da mãe. Eu escuto muito isso, minha filha acompanha você pelo... Então, a gente tem que ter um certo cuidado, né? Tem que ter. E eu acho bonito isso, porque alguns educadores... Pode procurar, eu vou mantendo aqui, pedindo aí a participação de vocês. É muito importante. Perguntem. Nós estamos trazendo a Júlia, porque ela tem um trabalho bonito, ela tem uma vida de superação. Ela vai depois falar um pouquinho das particularidades de ter tido vários nãos ou vários silêncios, né? Porque às vezes o não é silenciado. Ela contou uma história lá e às vezes assim, quase você não pode, mas eu não vou falar que você não pode. É porque você não tem o cabelo alaranjado. Sempre arruma uma desculpa um pouquinho mais delicada para fechar a porta para você. E aí eu gostaria muito que, enquanto ela acha a foto, para a gente ver ela na revista Glamour,
Isso eu acho muito bom. Já achou? Ah, essa equipe aqui, a mãe e o Wesley aqui, ó, parabéns. Correu mais do que a gente, viu? E aí ela vai contar pra gente um pouquinho sobre essa experiência, né? Porque ela já contou que fez algumas loucuras para manter um peso adequado para o balé. Porém, ela descobriu que esse peso não era saudável, não era uma coisa real para a vida dela, para o corpo, para a genética dela. Porque muito do emagrecimento, Júlia, é genética. Porque você come bem, você treina bem, você tem uma vida extremamente ativa e tem uma dificuldade de talvez perder as calorias que são acumuladas como no meu corpo. Sim, então isso como foi? Eu não sei como que foi para eu chegar nessa conclusão. Como você vê isso? Você faz tudo isso e hoje tudo bem que você já não quer mais ter o corpo padronizado pro balé. Eu acho que sim, se acontecer de eu emagrecer, de alguma coisa assim, não vai ser nessa paranoia de querer ser aceita, querer ser amada por causa de ter esse corpo. Hoje em dia, o que eu penso? Eu vejo os outros indicativos. Meu cabelo tá crescendo, minha pele tá boa, a unha crescendo. Não tenho mais lesões. Não tenho lesão, fico doente eventualmente. E eu acho que isso é mais importante. Exames eu tô precisando fazer. Porque depois que eu fiz a minha última cirurgia, eu achei melhor, porque era uma coisa que envolvia infecção também. Então, eu achei melhor dar um tempo para depois... Porque eles saíam todos alterados, óbvio, né? Eu tava com uma infecção no ouvido gigantesca. Não tinha como, estar normal, né? Isso. Eu sou surda unilateral, né? Eu já fiz 5 cirurgias. Contar, essa história é outra superação, É outra superação. gente. Eu já fiz 5 cirurgias no meu ouvido. Foram 3 timpanoplastias, que foi só para repor o tímpano. Mas, na verdade, eu tinha um colesteatoma. O colesteatoma é um tipo de um tumor... Não é bem um tumor, mas é como uma verruga. Uma verruga, um negócio assim. Vai crescendo. Que ele vai crescendo e aumentando e precisa tirar. E o corpo identifica e ele inflama. Então, meu travesseiro, ele ficava todo manchado de secreção. Era pus? Era, só sanguíneo? Pus, assim. Chegava a sangrar. Foi pandemia, então quando eu descobri, foi no dia que entrou na fase vermelha. Então, eu precisei ficar meses com isso. Sofrendo. Cada vez ia vazando mais. Foi bem complexo. Ainda bem que eu fazia terapia, porque senão eu não ia aguentar muito. Ainda mais a última vez, né? Que eu tirei a colesteatoma na 4ª vez em 2010. Eu achei que nunca mais ia precisar disso. E ele voltou com força. E eu fiz tudo pelo SUS, viu? Fiz tudo pelo SUS. Porque uma cirurgia dessa... É muito caro. Muito caro. É extremamente caro. Foi rápido no SUS? Agilizaram tudo mesmo em tempo de pandemia? Eu fui diagnosticada em março, eu operei em outubro. Mas era pandemia, ficou meses fechado, né? Minha cirurgia era uma cirurgia de urgência, não de emergência. Eu acabei ficando... Foi 5 horas e meia de cirurgia, a última, 1 mês deitada, andando assim. Então, tonturas e tudo mais, né? Então, por isso que eu falei da infecção, né? Até eu recuperar meu corpo. Tô passando as fotos Vamos. É que a gente fica triste com um assunto tão delicado, mas... Sim, e foi uma coisa que teve que aceitar. Eu tive que aceitar. Porque a gente fala assim, aceitação. Aceitem, a academia tá muito cheia. Não, gente, aceitem e vão pra academia. Porque exatamente. Vai pra academia porque você tem que se exercitar. É parte do nosso corpo. É um direito. A nosso corpo é uma máquina. Você precisa cuidar. Você não põe óleo nas coisas, na fechadura. Você precisa pôr o óleo do nosso corpo e se exercitar. Né? Você tem que fazer isso. Mexer, articulação. Tem que mexer. Tem que cuidar. Você escova o dente também, todo dia. Ler. Você escova o dente todo dia. Você precisa também se exercitar. É isso. É hábito. E essas coisas de saúde, assim, elas também nos atravessam, né? Não é porque você é magro, que você é gordo, que você tá doendo, né? Vai ocorrer com qualquer um, né? Exatamente. E aí... Tem na tela de vocês em casa. Eu mandei algumas coisas pra você também. Mas essa daqui é a Glamour Brasil, que eu saí. Eu já saí em várias...
várias revistas. Já fui capa da Plus Model Magazine dos Estados Unidos, já saí em revista da Alemanha, saí no Fantástico, saí na Record Regional, em vários lugares, assim. E como foi para você estar nesses lugares, vindo de uma origem praticamente desacreditada pelas pessoas, não por você? Nem teve peso. Eu não sei, não dá para explicar, porque eu sinto uma gratidão muito grande. É um sonho que eu não me ousava sonhar, é isso. Eu não achava que era possível, porque eu nunca tinha visto. Hoje eu tento ser a referência que eu não tive quando eu era criança. Isso que e eu dar tento. referência para outras crianças. E dar referência para as outras crianças, né? Porque eu não tinha ninguém igual a mim. Eu lembro quando eu vi uma professora de yoga, a Jessamine, eu vi a primeira vez que era uma pessoa que era gorda, alongada, forte, e eu falei, nossa, ela é assim na yoga, eu sou assim na dança, no balé. E me deu um clique, assim, eu falei assim, eu não sou tão errada assim. Por isso que é a questão da representatividade, né? Daí eu vi também a Shirley Graham, a Flúvia Lacerda, que é maravilhosa. Então, assim, foi um caminho, assim, né? A ser desbravado. Não foi uma coisa de uma hora para outra. Foi a precedente. Isso. Você foi a desbravadora de caminhos. Faz uns 7 anos que eu tô nas redes sociais mostrando o meu trabalho. E não tinha muita coisa. E eu fui aqui, né? Começou a abrir, assim... e essa discussão, ela também é nova. Ela não é tão recente, né? 7 anos. Sim, mas mesmo essa questão de gordofobia, dos primeiros blogs que falavam sobre roupa, sobre moda, sobre comportamento, que envolve outras coisas também, você ser gordo, né? A gordofobia é uma questão de acessibilidade. É uma questão de você ir no médico e não ter coisa para medir sua pressão, de você não caber em uma maca, de você precisar fazer um exame e te mandarem para um hospital veterinário, por exemplo, que às vezes acontece. Apesar. Gente, isso é uma violência. Né? A pessoa morrer ultrajante, porque... né? É ultrajante. A pessoa morrer porque você não tem... Cadeira de roda mesmo de hospital, exatamente. Não cabe o gordo. E daí você fica pensando... o gordo é acusado de não procurar saúde, de não cuidar para a saúde. Tá, mas quando a gente vai procurar saúde... O que a gente recebe? Acolhimento ou a gente recebe? Você tem que emagrecer, você tá muito... E humilhando. Eu fiquei sabendo de um caso de uma pessoa que estava com pedra no rim, que a mãe estava com pedra no rim, e não pôde emagrecer porque estava gorda. O médico não conseguia. A mãe estava quase tendo um negócio, quase morrendo, e eles não queriam emagrecer. Daí, pressão sobe, daí vem depressão, daí gera outra coisa, daí foi até que eles operaram. Só que como que tá? Agravou muito. E como que tá essa pessoa agora? Ela não vai ser acolhida. Você entende? Então, é muito difícil. A gente fala de uma coisa muito complexa. Que coloca lá, o querer é poder. Não, gente, é muita coisa envolvida. A gente tem que pensar até em alimentação. O quanto de produto processado. Os produtos processados são muito mais fáceis de serem adquiridos. Existem lugares que não têm acesso a uma coisa natural. Tem acesso ao processado, que vem... outras coisas que acabam sendo prejudicial para o nosso corpo. Isso é tão social que, num trabalho da faculdade, eu estudei sobre famílias carentes. E uma das minhas responsabilidades no estudo era a cesta básica das famílias carentes. O que tem na cesta básica? Exatamente. Arroz. São 10 quilos de arroz... E 4 de feijão. Ainda acho que arroz e feijão não são ultraprocessados, né? Não são, mas posso te contar um detalhe que foi o que me chocou? O arroz, ele tampa a fome. Mas nutricionalmente, o arroz branco é muito baixo. O feijão ainda tem. E aí virou um hábito da cultura econômica mais baixa comer... Quando a gente fala assim, nossa, fulano come um prato de pedreiro...
Por quê? Que o arroz, ele é carboidrato, né? Ele tem Carboidrato. bastante... Dependendo da atividade que a pessoa Vai exerce, precisar. ela vai precisar para queimar. Existe uma briga, uma coisa com carboidrato, né? Proteína e carboidrato, mas é necessário. Mas é necessário. Agora, existem outras coisas que são muito mais práticas. Que Você não acha que uma tem. pessoa que trabalha, que ganha um salário mínimo, que trabalha, que às vezes tem filho, que tem um monte de coisa para cuidar, casa e tal, você acha que ela vai comprar uma salsicha ou você acha que ela vai comprar uma coisa que... Um peito de Um frango. peito de frango que tem que pegar, temperar, fazer. Você vai pelo preço das frutas. Exatamente. Hoje, no mercado, 1 quilo de mamão tá R$12. Isso aí. Aí você compra um pacote de salgadinho torcida familiar. É muito mais gostoso, que exatamente. criança gosta. Exatamente. E é muito mais barato. Exatamente. Você falou uma coisa que já é estrutural, né? Exatamente. E cultural, porque nós não vamos conseguir. A gente fala assim, você precisa buscar saúde, mas o que é saúde? Saúde é um privilégio. Porque quem tem dinheiro que vai comprar plano de saúde, que vai comprar alimentação, que vai ter orientação, que vai entender, vai fazer exame, que vai fazer todas as coisas. Acompanhamento. Não é todo mundo que vai fazer isso. Então, a gente também tem que pensar nos nossos privilégios e entender que, às vezes, o outro não é preguiça, né? É a realidade que ele Não tem. é relaxo. Exatamente. É muito acolhedor isso que você fala, porque o que eu tenho de paciente hoje que procura a terapia, a psicanálise e a acupuntura é exatamente pessoas que cansaram de ter uma cobrança social dessa forma que você disse e querem resgatar a mulher que ela é hoje. Independente do corpo. O corpo é uma consequência. E você acredita que depois de uns 6 meses de tratamento, não é cura? Porque a gente não trabalha com cura. A cura depende muito mais da gente do que do outro. Mas depois de uns 4, 6 meses de tratamento, sem ela focar no corpo ideal, padrão, ela emagrece. É como se fosse uma gravidez. São muitas coisas, né? Fator de estresse, tem ansiedade por não estar conseguindo. No meu caso, eu passei por essa cirurgia, corpo inflamado por causa do corticoide, antibiótico, 1 mês de cama. Quando eu fui sem atividade, daí fui voltando muito lentamente. A hora que eu fui voltar pro balé, vai fazer 2 anos agora, semana que vem. Eu ainda acho que eu não recuperei minha 100%. Musculatura, tudo que eu fazia. Eu ainda sinto que eu preciso estar treinando, porque foi um baque, né? Depois dos 30 ainda por cima, né? E a gente já perde, né? Naturalmente. Você hoje está com quantos anos? 35. Vou fazer 36 no final do mês. Aproveita. Diz que quando a gente entra no ENTA, não sai mais, né? Eu já tô indo para os 50, 40, 50, aí não sai mais. Aproveita os 30 e mostra pra gente tudo que você sabe. Porque quando a gente vê... Eu vou pôr depois amanhã esses vídeos no meu Instagram. E vou pôr embaixo. Eu não sou muito boa de tecnologia, mas eu sempre aprendo. O link que vai direto pro canal dela ou pro Instagram dela. Porque é uma menina, gente, que quando você vê dançando, e eu acho que não é só para quem curte dança, eu acho que é para quem curte ver o outro amando o que faz. Porque é uma leveza, é uma coisa assim, olha, tipo, eu consegui, eu nasci para dançar. Ela disse que ela não sabe nem quando a música entrou na vida dela, a dança entrou na vida dela, estava tão enraizado, tão intrínseco, ela não sabe que época que foi. Se foi profissionalmente, se foi na escolinha infantil, mas estava lá. E ela sobrevive até hoje com um grande glamour, né? E eu quero muito pôr isso daqui no meu Instagram para que todo mundo veja, né? Quem não conhece, ela é muito famosa, agora está praticamente saindo, né? Brasil afora, desbravando e abrindo caminhos para as nossas meninas. E eu só posso agradecer. Eu gostaria agora que você falasse um pouquinho para a gente sobre uma parte que foi, assim, uma transição da sua... Eu acredito até que tenha sido um divisor de águas. Quando você
parou de se preocupar com o olhar crítico do outro Sim. e falou: agora eu vou seguir. Sim. O que passou pela sua cabeça quando você decidiu isso? Como as portas foram se abrindo mais? Ou você teve que ainda labutar para poder entrar em alguns espaços? Eu já vinha com essa formiguinha, né? Te incomodando. E coisa há anos que vinha falando. Mas eu ainda tinha muito receio, assim. E eu acabei... Nossa, perdi o pensamento. Volta. Voltou. E eu já vinha com esse pensamento e já estava me incomodando muito essa coisa de eu ter que... Fui chegando perto dos 30, lá pros 28, assim. E eu comecei a pensar assim, caramba, a minha vida é procurar um corpo perfeito. Né? E as coisas só vai acontecer porque eu também sentia gordofobia quando eu ia ser professora. Porque a imagem de uma professora de balé não é a imagem, não pode ser uma gorda. E vieram falar isso pra mim. Nossa, achei que você não ia dar conta da aula. Então, era sempre assim, né? Deixando para depois. E o que aconteceu foi que o meu irmão faleceu. De uma maneira muito rápida, assim, muito abrupta. Ele era novo, ele tinha 32 anos. E daí eu comecei a me questionar isso, assim. A minha vida estava em stand-by, né? Ele era uma pessoa vivendo para os outros. Não era... vivendo para os outros. Era como se eu fosse a coadjuvante. Sabe a melhor amiga gorda? A coadjuvante que faz tudo para agradar para a protagonista linda, bela. E que magra, que tem um amor perfeito e tal. A menina que dá o suporte, em inglês é supporting role, né? Que dá o suporte. Eu parei e falei assim, gente, mas quando que eu vou deixar de ser protagonista da vida dos outros e ser de ser coadjuvante na vida dos outros e ser a minha protagonista da minha vida? Né? Porque, tudo bem, a gente tem papéis. Às vezes a gente é coadjuvante em alguns... Submissa em algumas áreas. Em alguns momentos a gente é. A gente tem que deixar o outro também brilhar. Mas a gente também tem que ter o nosso momento. Que né? fantástico. E daí veio dessa dor, né? De ter perdido meu irmão. Era uma pessoa maravilhosa. Ele era um nerd daqueles... Não é porque era meu irmão, mas ele era fora. Inteligência fora do normal. Morava em Nova York, ele era muito social, ia lá e fazia, não tava muito aí. E eu era sempre a que tinha medo. E eu comecei a falar, não, eu vou viver de uma maneira que ele gostaria que eu vivesse, que vale a pena, que eu não vou me arrepender, que eu quero fazer o que eu quiser fazer, eu vou lá e faço. E daí que eu comecei a colocar minhas já vinha uma ideia, assim, de moda, porque também viver de arte é um pouco complexo. Eu pensei em fazer outras coisas também para complementar a renda. Então, daí que eu comecei a colocar meus vídeos, minhas fotos, e começou a ter gente que se identificava comigo. E daí foi fluindo e foi tendo oportunidades. Óbvio que algumas coisas foram sendo... foi cortados, uns afastamentos, umas coisas, mas abriu muitas portas. E acho que, apesar de eu sofrer hate, ter gente que é bem cruel, assim, não na minha cara diretamente, mas nos comentários e tudo mais. Mas eu acho que o inspirar as outras pessoas, o estar nesse lugar, o ser a representatividade é muito mais do que... positivo do que o que tem de negativo. Exatamente. Hater, para quem tá em casa, que eu sei que eu também não sabia, aprendi com ela, é aquele comentário que quer te destruir, quer fazer você despertar o seu lado mais primitivo. Hate vem de... Hate vem de hate, que é ódio. Né? Então, ele destila assim, olha, não é mais, na verdade... Alexandra, o que eu acho que são essas pessoas? Eu acho que essas pessoas, na verdade, elas estão em sofrimento, de alguma forma. Tem que agredir. Ela tem um conteúdo... Ela tá em sofrimento com ela mesma. Ela vê a caixinha que ela se tenta colocar, né? A primeira gordofóbica que eu tive que lidar fui eu.
né? Dentro de você mesmo. Dentro de mim mesma. Então, a pessoa, ela tá naquela caixinha e ela faz de tudo pra estar naquela caixinha. Tá confortável. E quando ela vê... não é nem ser confortável, mas ela acha que ela vai ser mais aceita, que ela vai ser mais amada ali, naqueles padrões. E quando ela vê alguém que transgride aquilo, que vai contra, ela quer atacar, né? Então, ela acha que não tá procurando a cura dela, não tá... Tendo a coragem, não tá vendo que existe o diferente, não tá aceitando isso. Pode ser várias coisas, mas ela tem essa necessidade de ferir o outro. Então, o problema tá na pessoa, não tá em mim. É óbvio que às vezes eu fico mal, machuca. Às vezes machuca. Imagina nessa situação de eu estar com o ouvido ruim, às vezes não tá ali conseguindo dançar do jeito que eu queria, por mais que tente, se esforce. Eu ainda acho que eu posso dançar melhor do que por causa disso, de estar nessa recuperação. Mas você imagina isso, você tá nessa luta diária, lá, fazendo balé, puxando peso, com dor, cansando, tendo tonturas, que eu tenho tonturas frequentes, tem dia que eu fico de cama, de vertigem, de coisa assim. Por conta da área auricular, né? É muito pequeno, é muito sensível, pouco né? Tempo muita mudança, muito mexido aqui. E aí vem uma pessoa e faz um comentário e você fala assim, meu Deus, né? A pessoa não faz nem noção. Quem vê os tombos que eu levo não sabe as pingas que eu tomo, né? Não tem nem noção do que acontece. Isso é tão bom, porque nos fere. Mas depois a gente olha para trás e fala assim, valeu a pena. Sim, né? Mas eu não vejo outro jeito, assim. Para mim, não é uma opção eu parar. Tem que ir. Só vai. Se as pessoas estão incomodadas... O tema dela no Escola das Mulheres, de mulheres, né? Escola de Mulheres, era exatamente, eu só queria dançar. Porque isso. É isso. Eu só queria dançar. E as pessoas falavam, você precisa emagrecer. Mas eu só queria... Tudo que fazia era só Tinha isso. a ver com o peso. Não, e outras coisas, às vezes, que acontece, né? Que a dança, que nem você falou, ela exige muita disciplina. Ela exige, às vezes, oportunidades. Coisa que eu... Não teve na época. Tive algumas portas fechadas, então... mas era isso, a minha vontade de dançar era maior. Eu só queria dançar. Queria dançar. Poderia ser na Argentina, poderia ser no Rio de Janeiro, poderia ser no palco que você relatou um pouquinho antes, que não tinha público por conta da pandemia. Você dançou para as câmeras, eu tenho isso também, público. Que eu não fico... a dança, principalmente a ponta, o certo é você dançar num certo tipo de chão, de piso. Para você não escorregar, para você ter melhor performance, né? Ser liso. Liso, eu digo, sem irregularidades. Não ser plano, ter o tapete, que é o linóleo. E tem gente que não dança se não for assim. E eu já dancei até em aqueles palcos de banda, que eu fui dançar, tinha um negócio, eu dei um... Tinha um fio passando aquele negócio que passa, assim, já dancei em tudo quanto é desses tipos. E eu penso assim, pra mim, é melhor eu diminuir a minha dança, não fazer coisas que vão me machucar, pular. Às vezes você tá num chão super escorregadio, vai, negócio, você não pula, você não consegue, o pé de baixo escorrega, assim... E é isso, às vezes é melhor do que você tá... Flexibilidade mim, até nos pra ambientes, mim, né? eu prefiro estar dançando em um lugar que tá... agradável. Tá levando a minha arte para as pessoas, do que eu tá com preciosismo, não vou dançar por causa de coisas que eu acabo me escondendo. Eu prefiro levar a minha arte, levar minhas coisas para as pessoas. E é fantástico. Sigam. Eu vou mandar um beijinho aqui para a turma. Já está chegando no final do nosso programa. Eu queria mais uma hora. A gente tem aqui a cultura dos fecomerciários. Boa noite, queridas. Ele estava na expectativa. Acho que a gente deu uma demoradinha, um atrasinho. Perdão. E boa noite da Bruna Ferreira. Eu que disse sejam bem-vindos. A Rita Del Bianco, que é a mamãe, não pode deixar. Não. Ana Maria Silva, boa noite. Lilian Lia. Essa Lilian Lia, ela faz doces.
Uma mão de fada. Ana Maria Silva, Márcia Madeira. Dona Rita faz bolacha glaciada. É você já verdade, viu? ela precisava Fazendo participar. merchan aqui também. Faz verdade. tempero também, tempero natural. Delícia. Sem Vou conservantes, incluí-la no nada. nosso encontro de mulheres. Pra já, projetar essa nova empreendedora. Nova não, né? Só está escondida. Tem que pôr em prática. Isso daí. Ah, ela vai no tempo dela também. No tempo dela, Eu também né? acho certo. Ela te acompanha, ela baba, Bastante, né? Então não tem muito bastante. tempo pra... Olha, se tem uma coisa que eu não posso reclamar é do apoio dos meus pais. Seu irmão também te apoiava? Bastante, me ajudava em várias coisas. Isso eu nunca pude reclamar, que as pessoas falam assim, mas você dança, seus pais deixaram. Nunca falar, nunca... Não. Muito pelo contrário, se precisar me levar, se precisar estar junto, nas crises que às vezes acontece, sempre tá... Isso eu não posso falar nada. É uma família abençoada. Isso mostra porque você é hoje quem você é. Porque eu falo na educação infantil que a base não é da escola, a base é da família. É ali nos primeiros anos de vida que o olhar apaixonado da mãe para a filha faz com que ela chegue num palco e tenha uma pessoa que não está assim gostando muito da apresentação, ela pega uma cápsula, tampa aquela pessoa e olha para os outros que estão gostando, porque a mãe gostou primeiramente. Eu acho que a idade maior e as famílias precisavam se preocupar com isso, porque é ali, na primeira idade, na tenra idade, que tudo se transforma no adulto de sucesso. Daí nós temos a Márcia Madeira, lá de Bragança Paulista, Solange Nunes. Solange Nunes, ela tem uma pizzaria que também deixa a gente enlouquecida. Andréia dos Santos, ela tem uma... Eu aceito recebidos, viu, aceito gente? recebidos, E a pizza dela realmente vale muito a pena. O Daniel que tá... o Daniel, meu paciente, Mirim. Ai, que beleza. Um beijo, Daniel. Tá no celular da mãe, viu? A Franciele Verônica, que também é dona da Kadosh Decorações, faz uma decoração para festa. E aqui a Rita Del Bianco, que encerra com um monte de coraçãozinho, porque ela realmente tem motivos para ser apaixonada, porque eu também sou pela filha. Maravilhosa. Parabéns pela criação, pela dedicação de mãe. Júlia, nossas considerações finais. Eu já deixo até você dar o último tchauzinho. Mas, por Deus que está no céu, eu pedi muito para que você estivesse aqui. Obrigada. Me embarga a voz. Ai. É verdade, porque eu tenho uma admiração, mesmo de longe, porque não dá para ter uma proximidade muito grande. Mas, assim, quando eu vejo, eu assisto, eu sinto orgulho de ver uma menina que tinha tudo para dar errado, transformar a vida. E a vida da mãe, a vida do pai, porque hoje a gente de orgulho. Então, eu agradeço a sua bondade em ter vindo dentro da sua agenda lotada, de ter aceitado. E para você que está em casa, toda terça-feira aqui às 19h30, para trazer assuntos assim, que eu sei que vai entrar direto no seu coração, mas vai ativar uma chavinha que está no seu cérebro, que você pode tudo. Se nós estamos aqui hoje, somos um milagre de Deus, primeiramente, mas é porque a gente decidiu ir cada dia um pouquinho além. Então, gratidão. Vou deixar ela se despedir, porque a gente já estourou o tempo. Fale, querida. Queria agradecer. Público lindo. Eu queria agradecer você, todo mundo que está assistindo, seja agora, seja depois. Eu fico muito honrada pelos convites, apesar que nem se falou, né? Agenda louca. Mas eu queria deixar um recado muito importante, que é: quando você quer fazer uma coisa, não fique achando que os outros vão falar. Na verdade, os outros vão falar. Eles sempre vão falar de qualquer jeito. Porque eles não estão na sua pele. Eles não sabem o que você sente, o que você quer, o seu sonho, os seus objetivos, o quanto você está lutando. Então, quando você quer fazer alguma coisa, seja dançar, seja ter um podcast, seja seguir uma profissão, vai lá e faça. Falar, as pessoas vão falar.
né? E faça, e tenha disciplina, tenha dedicação, comprometimento, porque, que nem você falou, somos criações de Deus, mas Deus também não fala, não quer que você fique, boa, você tem que treinar, você tem que fazer, você tem que repetir, você tem que errar. A repetição te faz. Você tem que errar, tem gente que não quer errar. Perfeito. Você tem que errar e mudar e fazer de novo. Às vezes repetir, né? Então, você não vai aprender, você não aprendeu a andar Ninguém de um sai dia. do primeiro pro 10º. Ninguém conseguiu andar de degrau. um dia pro outro. Você deu uma cambaleada, caiu, você arrastou, engatinhou. Então, é isso. Faça o seu melhor. E não muito desista. Não desista. Eu vou falar uma palavrinha que eu sempre dava nos meus treinamentos de gerência. E também de outros níveis. Mas é que a gerência é muito resistente. Eu sempre falava que sem chá, ninguém sobrevive. Conhecimento, habilidade, que é treinada, como você treina todos os dias, e a atitude. Exatamente. Fica o recado. Não é uma lição uma lição de moral, mas é um recado que pode. Exatamente. Só querer. Decida por você. Gratidão. Fiquem todos Obrigada. com Deus e até a próxima. Ai. Você que tem o sonho de criar um programa de rádio, podcast, fale com a nossa equipe e venha realizar o seu sonho aqui. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. Rádio e podcast.